3 dicas que vão te ajudar a organizar o administrativo do seu provedor de internet. Se o seu provedor está crescendo, mas ao mesmo tempo parece que a desorganização está crescendo também, não passe esse vídeo porque ele é para você. O que ninguém te conta no ramo de telecom é que não adianta ter uma instalação impecável, ter uma internet de qualidade, ter uma rede estável, ter equipamentos de ponta, se o seu administrativo não acompanha o crescimento da sua empresa. Porque qual que é o problema de um administrativo desestruturado? São os clientes reclamando de boleto errado, os documentos, contratos da empresa que estão vencidos, entre outras situações aqui que podem interferir diretamente na entrega para o cliente final. E no final você sempre tem aquela sensação de que está apagando incêndio, que não entregou os resultados que precisava, que não produziu nada. Mas deixa eu te contar uma coisa importante. O problema não é a falta de esforço, o problema é a falta de um administrativo estruturado. Até porque do que vale o esforço sem a organização junto? Quando a gente fala de qualidade dentro de um provedor de internet, a maioria deve pensar: é a qualidade da rede, a qualidade da velocidade, a qualidade do atendimento do suporte técnico, mas o que ninguém lembra é a qualidade administrativa, porque é o administrativo que vai garantir que tudo funcione nos bastidores para que o seu provedor ele possa ter um ótimo desempenho no palco. Então, se o administrativo falha, o seu cliente sente, mesmo que seja de forma indireta, mesmo que esteja funcionando tudo bem na internet dele, mesmo que o atendimento seja impecável, né? O seu cliente ele vai sentir qualquer falha que você tenha no seu setor administrativo. E é por isso que muitos provedores podem até crescer, mas eles não evoluem. E nesse vídeo eu vou te mostrar 3 erros que podem estar travando o crescimento sustentável do seu provedor de internet. O primeiro deles é a falta de processo. Se cada colaborador faz uma demanda de um jeito, não existe um padrão, né? Então os resultados serão diferentes. Há uma variabilidade de resultados. E com resultados diferentes, as chances de erro e de retrabalho são muito maiores. Então a falta de processo acaba implicando muito no crescimento do seu provedor. O segundo erro é a falta de um fluxo claro. Ninguém sabe onde começa, onde termina determinada demanda, quanto tempo tem que fazer, quais são os insumos que eu vou precisar para realizar essa demanda, quais setores que serão impactados pelos resultados desse trabalho. Então, quando não tem esse fluxo, a informação ela se perde, né? Não tem um dono para essa informação. E o terceiro é a falta de controle. Se você não mede os seus resultados, não mapeia os seus processos, você não consegue medir quais foram os resultados, quais foram os erros e o que precisa melhorar. E com isso, o dono do provedor vai acabar tomando decisões baseadas no feeling, não em dados corretos, concretos e atualizados, até porque você não tem esses dados medidos, né? Então o controle, ele é essencial. E é aí que entra uma frase que eu gosto muito de usar, que é do Peter Drucker, o pai da administração. Ele falou que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Então primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Mas nesse processo de começar algo e progredir, a organização deve vir junto. Porque sem a gestão administrativa no seu provedor, não vai ter crescimento sustentável. E para cada um desses problemas, nós trouxemos uma solução. Se o problema é a falta de processo, comece a mapear os processos do seu provedor, do seu setor administrativo, né? Mesmo que a demanda ela seja algo simples de se fazer, registre aquilo, crie um fluxograma para cada atividade que você faz no seu setor. Depois, você vai criar um CIPOC. O CIPOC é uma ferramenta que vai te ajudar a visualizar determinada demanda, determinado processo de forma macro. Então, você vai conseguir entender quais são as partes que afetam e são afetadas pelo seu processo administrativo. E por fim, faça um manual das suas demandas, né? Tire print, registre em vídeo, faça um tutorial, porque quando o processo está registrado, vai ser muito mais fácil. Uma pessoa que não está habituada a fazer determinada demanda, na sua ausência ela vai saber como fazer, porque ela vai ter o material lá para consultar a receita do bolo de como fazer, e as chances de dar erro são mínimas. Quando se segue o processo certinho, a chance de sucesso é muito maior. Para falta de fluxo claro, faça checklist. Então, se você vê que tem muitos processos que são repetitivos na sua rotina administrativa, faça uma lista de tudo que você precisa fazer, de quais são os materiais que você precisa, quais são as etapas. Isso vai ajudar a reduzir o erro e garantir que você não esqueça nenhuma etapa importante desse seu processo. E por fim, se o problema é a falta de controle dos resultados, comece você mesmo a mensurar todo o seu resultado, né? Tudo aquilo que você produz,
todas as suas demandas. Mas não é para começar medindo já indicadores exorbitantes. Comece do simples. Então, qual que é o seu índice de produtividade? Quantas tarefas, demandas você faz por mês? Qual que é a porcentagem de retrabalho que você tem? Qual que é o SLA do seu atendimento? Quanto tempo uma demanda fica com você desde o momento que ela entra até o momento que ela é finalizada? E com isso, você consegue ter um autogerenciamento muito melhor. Consegue medir quais são os seus acertos e aquilo que você precisa melhorar. Então, se a gente não mede, a gente não sabe onde a gente tem que melhorar. Se tem uma coisa que você precisa entender é que um provedor desorganizado, ele até cresce, mas chega um dado momento em que ele trava, ele não cresce mais devido à desorganização. Então, um provedor com administrativo estruturado, ele cresce com controle, com previsibilidade e com profissionalismo. Então, se hoje você sente que está num caos na sua operação, talvez o que esteja faltando não é mais venda nem mais técnico, é a organização. E é o administrativo que sustenta tudo isso. E se você gostou desse conteúdo, siga a WS Academy no YouTube, no Instagram e eleve o seu provedor de internet a um outro nível, a um nível de excelência.